Agora a gente vai para a segunda parte aí da RCC, né? Isso. Então, a parte da RCC que então é toda a questão do irracionalismo. Esses dois veios protestantes existem até hoje. Esses dois veios tá na história sempre, né? Na Igreja Católica, nós veremos sempre esses erros, né? Isso aqui, claro que não é uma coisa católica, é uma coisa que se infiltra na igreja. Mas na nossa história recente, houve, isso no Brasil foi muito forte, na América Latina foi muito forte, um erro de teor materialista, que era a teologia da libertação. Né? Leonardo Boff, Frei Beto, que era o marxismo, eles mesmos diziam isso, né? O marxismo posto em teologia. Então, o padre só queria saber de invasão de terra, de política, de revolta, não queria saber de rezar. Eu ainda me lembro quando eu era garoto, quando eu era jovem, a paróquia lá perto de casa era bem TL, né? O diácono lá usava camiseta do PT, dizia que a gente tinha que se filiar a um partido, etc. O padre organizou invasão de terra no bairro, era esse nível, né? E aí eu me lembro que quando eu comecei a praticar religião, a gente começou a rezar o terço na casa das famílias do bairro, né? E isso chegou até o padre, e numa reunião num sábado à tarde, ele criticou. Imagina, a igreja é São Domingos, ele criticou o terço, né? Na igreja de São Domingos, né? Então, que ele falou que não tinha que ficar rezando. E o que foi interessante, tinha uma senhora lá do Nanica, muito simples, uma senhora que ajudava na paróquia, ela e o marido eram pessoas muito simpáticas. Obrigado. E ela levantou-se, Marcelo, foi até a frente, pegou o microfone na mão do padre e falou: nós queremos rezar! Nós queremos rezar! Então, o povo queria rezar, né? Inacreditável. Então, a teologia da libertação queria, via o homem, né, para usar a metáfora do professor Orlando, como um tubo digestivo que precisava ser preenchido. O homem era isso. Então, isso aqui vai gerar um movimento pendular, como sempre ocorre, de reação. A teologia da libertação não pode, marxismo, condenado pela igreja, esses padres que não falam em rezar, que só querem saber de política, IPT, isso, aquilo, outro, tem uma reação. E essa reação é uma reação que vai para o extremo oposto, que é um irracionalismo. Então agora não é na religião não entra a razão. A religião não tem um conjunto de verdades a ser pregado. A religião é uma experiência. Nós temos que ter uma vivência da religião e não um conhecimento de verdades. Não se estuda. Não tem que estudar nada. Né? Aliás, os dois lá não tem que estudar nada. Uma é uma mera prax, né? E o outro é uma mera experiência sentimentaloide. Exato, irracional, de empolgação. Né? Essa reação é que vai ser a renovação carismática católica, que eles mesmos dizem, teve a sua origem no protestantismo, né? Teve aqui um papel... Quando ela começou? Vai começar ali da década de 70. Né? Isso começa nos Estados Unidos. E não é à toa que seja nos Estados Unidos, porque o pentecostalismo... Lá é muito forte. É muito forte, né? Esse protestantismo... No Brasil a gente tem de tudo, né? Dos dois ramos protestantes, mas no Brasil é muito mais pentecostal, né? Muito mais esses protestantes dessa linha irracionalista, né? Muito mais do que os luteranos, etc. E então eles vão ter apoio do Cardeal Soenan. E isso aqui é depois do concílio. Do concílio, né? Então é uma época em que o número de padres abandonando a batida, fase do liberou geral, né? O número de religiosos e religiosas abandonando o convento, pessoas deixando de ir à missa, o número de vocações despencando. Tava assim, tem até o discurso, né, do Papa falando que se esperava uma primavera para a igreja depois do concílio, e a igreja entrou uma espécie de autodemolição. E de repente veio a renovação carismática, né, que enchia as igrejas, e o pessoal cantando e gritando, etc. Então isso aqui foi tido na época como uma primavera. Isso aqui é uma primavera para a igreja. E como isso aqui, como é que isso aqui se mantinha, né? Eles, com esses encontros para oração, né? Então aqui no Brasil,
a renovação carismática. Então tem lá os grupos de oração, que às vezes se reuniam no horário da missa em outro endereço. Então as pessoas não iam à missa durante a semana para ir na reunião, nos encontros de oração. E isso aqui, Marcelo, esse desejo de empolgação, isso vicia as pessoas. É como uma espécie de droga. Cada vez eu preciso de uma dose maior, porque aquela dose que eu tomei anteontem não satisfaz, não funciona mais. Então as pessoas aí vão querer sempre buscar na religião uma nova empolgação. Né? E aqui acontecia coisas... então, encontros, as pessoas não podiam abrir os olhos, tinham que ficar a noite inteira dançando, e aí se jogavam no chão, e aí gritavam, cantavam. E aí tem a questão de falar em línguas, né? A pessoa falava em línguas e que isso aí surgiu no protestantismo. Acho que vem do protestantismo. E que é uma coisa absurda. E eles querem dizer que isso aqui é um novo Pentecostes. Porque assim como em Pentecostes, quando o Espírito Santo deixou sobre os apóstolos, eles saíram do cenáculo e São Pedro pregando em sua língua, todos aqueles, e muitos eram estrangeiros, ouviam a pregação e a entendiam na sua própria língua. Então isso foi um milagre das línguas. Milagre. Né? O São Pedro falava em sua língua, falava em aramaico. Cada um entendia em grego, na língua que fosse, né? Os partos, etc. Agora, como é que então na renovação carismática eu tenho um dom das línguas e o que acontece é exatamente o inverso? Ninguém entende nada. A pessoa fala uma língua que não quer dizer nada e ninguém entende. Eles falam que isso aqui é uma língua dos anjos, né? É a língua que se fala no céu. Me prova isso. Então, isso aqui é uma questão completamente arbitrária. Depois eles têm técnica para ensinar. Como é que se faz para falar em língua? Você fala assim, começa com uma frase, repete essa palavra muitas vezes. Quer dizer, como é que uma coisa que é do Espírito Santo vai ter uma técnica? Depois aqui tem outras consequências. Se é o Espírito Santo que está atuando em mim, o Espírito Santo é Deus. O padre não é Deus. O bispo não é Deus. O papa não é Deus. Então, se o Espírito Santo está dentro de mim, falando, eu não preciso da hierarquia da igreja. Não preciso que ninguém me ensine nada. Eu não preciso mais da igreja. A igreja agora é invisível. Não tem mais hierarquia. Então, isso aqui acaba com a igreja. Isso aqui acaba com a igreja. É um protestantismo igualzinho, Marcelo. Mas igualzinho. Posto dentro da igreja. Então tem lá o repouso no espírito. Que há pessoas que dizem que vão nessas cerimônias e elas ficam lá com vergonha de não repousar no espírito, porque está todo mundo repousando. Então elas fingem. E há relatos de pessoas que dizem que de fato foram instruídas a fingir. Então isso aqui tudo tá... Aqui, esse é o livro, né? Chegamos apresenta aí o livro. Deixa eu apresentar. Então. Bom, a renovação carismática, que teve há 20 anos atrás, a renovação carismática com o padre Jonas Abib, etc., teve muita força. Mas muita força. E o professor Orlando, na época, recebia muitas cartas. De gente da RCC. Gente da RCC, gente que... ou que foi da RCC. Muitas pessoas dizem, olha, professor, eu nem era católico. Foi através da RCC que eu me converti. Então as pessoas criticavam o que o senhor dizia, ou perguntavam, ou diziam isso mesmo, né? Vou dar um relato aqui, aconteceu isso, etc. Então o professor respondeu muitas cartas sobre a RCC, algumas cartas mais longas, outras mais curtas, essas cartas com um teor doutrinário muito grande, né? E explicado de forma muito didática. E recentemente, agora, 2024, nós estamos vivendo isso. Esse carismatismo voltou com força no Brasil. Né? Então, gente que ora em línguas, etc. Estava meio morto, né? Estava meio morto, Marcelo. Porque o que você acredita essa renovação? Renovação. A renovação da renovação. Né?
Olha, isso aí é difícil dizer, viu? Mas o que me parece aqui é essa ignorância religiosa que nós temos vai levar as pessoas muito facilmente para um lado ou para outro. E como... Alguns estão atribuindo ao Frei Gilson, é verdade? Exato. Não, sim. Mas agora, por que o Frei Gilson existe? Né? Existe no sentido de por que ele faz o que faz. Né? Porque, claro, ele agora faz, ele leva muitas pessoas. Mas o que o suscitou? Né? Então, isso aqui, o que eu estou perguntando é o seguinte: o que fez a renovação de fato voltar a ter força? Né? O padre Marcelo Rossi estava um pouco já no esquecimento. Você lembra que tinha umas missas aqui em Santa Amaro que iam multidões, né? A gente ia colher assinaturas lá contra o aborto, eram multidões. Né? Ele fazia até nem em igrejas, fazia em lugares enormes. Né? Aliás, né, esses espetáculos Cristo nunca fez. Né? Cristo nunca fechou um estádio e jogar de gente, água benta em balde, né? Sem nenhuma reverência. Sem nenhuma reverência. Depois o que eles fazem com o Santíssimo é muito pior, né? Eles põem o Santíssimo no ostensório, ficam dançando, né? Ou rezando em línguas, que é uma invenção. Essa que é a verdade. E a questão do transe, né? Você acha que é um transe, uma hipnose coletiva? Olha, Marcelo, eu não entendo deste assunto. Mas, enfim, pode ser que tenha. Não em todos os eventos, mas pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Mas o fato é que a gente vê, de fato, aqui um aumento na renovação carismática. E por isso que esse livro vem muito a calhar, né? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.